Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui com os irmãos, agora para falar no capítulo 23 de Mateus. E é um capítulo que o nosso pastor trouxe na semana passada, e a gente vai perceber a severidade com que o Senhor trata sobre o falso ensino, sobre os falsos mestres, sobre deturpar, distorcer a palavra de Deus. A Bíblia, ela sempre, de alguma forma, ela, como a gente bem sabe, ela é muito justa. Ela traz os ensinamentos necessários para a nossa vida, para que a gente prossiga a nossa vida de forma justa, verdadeira. E uma das coisas que a Bíblia faz muito bem é mostrar alguns momentos de elogios, de engrandecimento sobre pessoas que merecem. A gente vai perceber na Bíblia alguns momentos, algumas orientações acontecendo para que a gente honre aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Paulo, por exemplo, foi um dos que foi muito elogiado, e os Gálatas, eles entenderam que Paulo seria alguém enviado como um anjo para eles. A gente encontra no livro de Gálatas, um enviado, um anjo de Deus para a vida deles. Então o povo de Gálatas elogiavam a Paulo, apesar de Paulo começar a carta com uma certa rigidez com eles. Paulo também, ele orientou a Timóteo para que desse dupla honra aos homens que ensinassem a palavra de Deus com zelo. Então, era para honrá-los, honrar esses homens. E Paulo também chamou a atenção da igreja de Filipos, na carta aos Filipenses, dizendo que eles deveriam receber, lembram lá, Epafrodito, que era para receber esse homem com muita estima, com muita alegria, porque esse homem, ele quase que entregou sua vida por completo pela obra de Deus. Então, mais uma vez, nós temos aí a Bíblia nos ensinando que a estes que se dedicam ao ensino, a esses que se dedicam à obra de Deus, a esses que servem a Deus de forma justa e verdadeira, são dignos de dupla honra, de estima, de alegria. A carta aos Hebreus, o autor, também faz a mesma coisa. Ele exorta a igreja para que os líderes, fizessem essa recepção com alegria também. Então tudo isso a gente vai encontrar na palavra de Deus para que a gente realmente tenha alegria, prazer, receba essas pessoas, todos aqueles que se dedicam na obra de alguma forma. Que a gente honre essas pessoas. Mas por outro lado, que é o nosso tema, não muito agradável, por sinal, a gente vai ter aqueles no qual a Bíblia trata com uma severidade na qual ela vai tratar nenhuma outra pessoa, nem sequer o próprio diabo. A severidade com que a palavra de Deus trata a falsa religião, o falso ensino e o falso profeta
a gente não encontra um tratamento igual para qualquer outra pessoa, ou para qualquer outra entidade, ou para qualquer outra organização. É muito rigor as palavras de Jesus sobre estes que deturpam, que ensinam falsidades e que se aproveitam da fé alheia. Em cima disso, né, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no capítulo 23, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 33. Se vocês puderem me acompanhar, na sequência a gente faz a oração. Mateus capítulo 23, dos versos 13 ao 33. E começa assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Cegos insensatos. Desculpa, verso 16. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Verso 21. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Verso 29 e último ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles e no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes,
raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Até aqui. Vamos orar? Bondoso Deus, Deus de graça, de misericórdia e de justiça, nós te agradecemos porque o Senhor tem conduzido a nossa vida diante da imensidão de ensinos deturpados, falsos, e o Senhor continua insistindo em nossas vidas, em nos abençoar, em clarear as tuas palavras ao nosso coração, em nos dar direção, ainda que sejamos por vezes desobedientes a isso. Nós te agradecemos, Pai, porque o teu amor é infinito, nos alcançou e nos dá a direção a cada dia. Que hoje seja mais um dia desses, onde aprendamos com a tua palavra sobre a tua justiça, sobre a verdadeira religião, sobre o teu amor, que nos dá esse suporte para a nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Então nós temos aqui um relato bastante pesado de Jesus falando ali sobre aquele povo fariseu, falsos religiosos, falsos profetas, e Jesus foi bastante enfático nisso tudo. É como eu disse, a Bíblia ela tem esse lado amoroso, de dar honra a quem de fato devemos honrar, mas de não passar a mão naqueles que, infelizmente, insistem em deturpar a palavra de Deus. É importante lembrar que essa gravidade, né, causada por falsos profetas e por falsos ensinos, ela é uma das coisas mais impactantes na vida das pessoas e na igreja, na saúde da igreja. Muitos nessa caminhada se perderam e muitos não encontraram seus caminhos por conta de tanta deturpação no nosso meio, né? E vale ressaltar também que falsos profetas, eles não têm uma agenda assim programada, organizada, no sentido de, olha, semana que vem vou enganar mais 5 pessoas, tá? Ou então, deixa eu preparar esse culto que eu preciso atingir 100 pessoas enganadas, né? Eu estou rindo aqui porque eu lembrei do Chaves, né? Mais um enganado, e eles não têm isso, né? Essa ideia de eu preciso sair enganando as pessoas. A ideia é que eles realmente acreditam no que falam. E eles acreditam em suas próprias mentiras. E talvez para nós, aqui enquanto igreja pequena, uma coisa mais unida, mais próxima, e essa realidade esteja um pouquinho mais distante de nós. Mas a realidade aí fora é que, infelizmente, existem muitos destes. Não são poucos. Tá? E eu não quero colocar a dúvida, né, sobre a multiforme graça de Deus de se atuar aí entre as igrejas e entre várias igrejas que a gente tem, graças a Deus, mas, infelizmente, algumas delas exageram e fica muito evidente essa questão do falso ensino, do falso profeta, que normalmente são materialistas. São pessoas que dão muita importância para o que elas terão de benefício enquanto estiverem à frente desse trabalho. O quanto elas terão de ganho em poder material e também em cima, sobre as pessoas, nas quais elas tomam algum domínio, algum poder. E isso acontece em grandes proporções ou em pequenas proporções. E a gente precisa estar atento a isso. Tem um teólogo
um pouco mais recente, aí nos últimos séculos, Richard Baxter, e ele fala, né, e eu vou parafrasear, não é bem a frase dele aqui, mas ele diz que a Bíblia mostra para nós que é possível você ser um costureiro, né, de roupas caríssimas aí, e ao mesmo tempo você andar nos trapos. Ele também fala que é possível você ser um cozinheiro de comidas caras e chiques, e ao mesmo tempo você não ter uma alimentação tão boa. Vamos dizer que, ao mesmo tempo que você cozinha muito bem e com ingredientes avançados aí, você costuma comer miojo. Então, isso é altamente possível, né, se a gente entra nessa onda, né, de falsos ensinos e de falsos profetas, e é isso que normalmente a gente acaba fazendo, né? Você pode fazer muitas coisas e ao mesmo tempo, para você, no seu coração, no seu íntimo, está totalmente vazio. E então a gente precisa identificar, olhando para esses pontos, para esses ais, né, que são 8, e algumas versões podem até trazer 7, uma delas é discutível, especificamente a do verso 14, porque dizem que o verso 14, nos originais, pudesse não existir, mas independente disso, não vai alterar aqui muita coisa, porque independente disso os fariseus já demonstram a sua falsidade, a sua religiosidade falsa, independente desse ponto. E a gente agora vai olhar para cada um deles e vai perceber, como é que a gente identifica então o falso ensino, como é que a gente identifica um falso profeta. E olhando, né, para o primeiro verso que a gente leu, o verso 13, eu vou ler aqui na minha versão, a nova versão transformadora. Ele diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Essa é uma verdade tão grande que a gente precisa pensar juntos aqui. E o primeiro ponto é que esses falsos profetas, ou agora tirando da liderança, mas como um falso cristão, pensando também num nível ali, não de liderança, mas de membresia, um falso cristão e um falso profeta, eles criam barreiras para as pessoas se encontrarem com o Senhor. Esse é o primeiro ponto que eles querem mostrar, que Jesus está tentando mostrar aqui, sobre essa crítica a esses religiosos falsos. Eles criam barreiras para as pessoas se encontrarem com o Senhor. Enquanto nós ainda não temos o reino por completo, porque nós oramos, não é isso que está lá no Pai Nosso? Venha a vós o teu reino. E aí nós precisamos então entender que este reino ainda não está conosco por completo, mas nós já vivenciamos algo no presente que dá para nós o sentido desse reino. Mas falsos ensinos, falsos crentes, falsos líderes vão criar barreiras e fechar portas para que outros cheguem. Vão criar dificuldades. Nós sabemos da soberania do Senhor, que abre todas as portas, que abre o coração, que quebra, né, as barreiras maiores e inimagináveis para a nossa vida, para alcançar aquele que é dele. Isso nós temos a convicção, mas nós também podemos perceber que há modos das pessoas criar dificuldades nessa caminhada, de fechar portas, para que os nossos frutos cresçam enquanto crentes. Então, o que ele está querendo dizer
fecham a porta do reino do céu na cara das pessoas, é que há esse impedimento. E é importante também frisar que uma das formas da gente abrir portas, qual é? É o Evangelho, é expondo o Evangelho. Foi assim que Jesus falou para Pedro. Ele entregou a chave da igreja a Pedro. E o que significava isso? Naquele momento em que Jesus faz isso para Pedro, ele estava entregando o Evangelho a Pedro, para que ele pudesse anunciar. E essa chave eu e você tem. E nós, uma vez que possuímos essa chave, nós podemos abrir portas para outras pessoas entrarem, através da exposição do Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. E é o contrário do que falsos profetas fazem. E é o contrário do que falsos crentes fazem. Eles fecham as portas para outras pessoas. E eles não entram e querem impedir que outros entrem. Eu não sei, você pode estar pensando em alguém, puxa, quem são essas pessoas próximas de mim que criam barreiras e que querem fechar as portas para que aqueles que eu amo entrem? E repito, muitas vezes eles não são pessoas que se autodeclaram como falsos profetas, muitas vezes elas fazem ali com todo sentimento e emoção para que isso aconteça, achando que estão fazendo algo bom. Segundo ponto, verso 14, eles falsamente exploram os vulneráveis. Diz o texto que eles fingiam, né? Diz aqui que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Eles fingem. Eles falsamente exploram essas pessoas vulneráveis, no caso aqui as viúvas. Mas nós temos outros tipos de pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis, na realidade, somos todos nós, né? Em algum modo, em algum momento. Nossa vulnerabilidade é circunstancial. Tem momentos na vida que a gente está um pouco mais vulnerável. E esses falsos profetas se agarram nisso. Eu conheci já pessoas piedosas, pessoas que realmente temiam a Deus, pessoas que queriam realmente servir a Deus, mas que estavam caminhando na enganação, diante de falsos ensinos e dessa exploração sobre ela. Passavam por momentos de dificuldades, e muitas vezes a gente pode perceber isso de forma muito clara. Existe até nichos, né, para atuação destes. Um atua mais na área da saúde, então tem aqueles que faz cura, e o foco dele é curar, então ele age nessa vulnerabilidade das pessoas, no sentido da saúde. Outros agem no sentido da riqueza, então eles vão atuar na vulnerabilidade dessas pessoas, dizendo, olha, você pode ser próspero, ou então não, você não precisa ser rico, mas você pode sair dessa condição miserável, e atuam muito forte nesse sentido. Ou então eles vão agora, e é o mais recente, que são os coachings, né? Eles vão atuar naquela, você precisa ter paz, você precisa estar tranquilo. E muitas vezes, só falar isso para nós não vai resolver. E eles vão atuar em cima desse sentido. Olha, você precisa ficar sossegado que Deus vai agir. É uma teologia da prosperidade mais amena, mais tranquila, que te faz relaxar
mas que também não é a solução dos problemas, muito menos o verdadeiro evangelho. Eles exploram todos aqueles que expõem as suas vulnerabilidades e que jogam as suas iscas de forma a enganar. Eles querem causar impressão. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, verso 15. Eles estragam a fé das pessoas. O pagão naquela época era algo terrível. Terrível, terrível. O pagão era aquele que fazia os seus sacrifícios, as suas liturgias lá, malignas, né, de outros deuses. Mas ainda assim, Jesus trata com mais severidade, né, o judeu farisaico, falso religioso. E é interessante a gente perceber, olhando para o verso 15, ele diz aqui, na parte B, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno, duas vezes pior que vocês. Eles estão realmente empenhados em trazer mais pessoas e angariar multidões. Eles querem de fato fazer com que essas pessoas andem cegamente em filas para servi-los. Eles mostram aqui que eles atravessam terra e mar para converter, para mudar a fé dessas pessoas, fazendo com que elas se tornem um filho, né? Um filho do inferno, duas vezes pior. Eu também já conheci pessoas que estavam num caminho muito concentrado, seguindo, e que fez uma manobra, e que do nada, entre aspas, do nada, resolveu não caminhar mais. E se descambou nesse caminho tortuoso, e que as consequências, realmente a gente pode afirmar com todas as letras, se tornaram filhos do inferno. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse é o recado. Porque há aqueles realmente empenhados, né, em estragar a fé das pessoas. E é por isso, irmãos, por isso que a gente aqui como igreja, é muito importante que nós tenhamos um empenho especial, dedicado mesmo, tanto com as crianças, como com os novos convertidos. Aqueles que estão conhecendo a fé, nós precisamos realmente ter uma atenção, um ponto de atenção crítico em toda a igreja, que essas pessoas sejam cuidadas, mais próximas, que tenha uma pessoa com afinidade junto delas, para que a gente não tenha, e a gente não tenha essas pessoas sendo perdidas, e a gente minimize a chance delas se desviarem, ou então entrarem para um caminho tortuoso, não frutificando como poderiam. Os falsos crentes, os falsos profetas, eles estragam a fé das pessoas. Verso 16 ao 22, nós temos o quarto ponto. Olha o que ele diz. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Olha as palavras de Jesus. Tolos, cegos. Havia na época, na verdade não havia os cartórios de hoje, né? Então você não consegue registrar um juramento, um contrato, um compromisso
Então se jurava pelo templo, e aqui eles criaram o juramento pelo ouro do templo. Foi uma fuga, né? Uma forma deles, não, peraí, pelo ouro do templo? Ok. Pelo templo? Aí não, aí você pode fazer o que você quiser. Se você não cumprir, tá tudo bem. Agora, pelo ouro do templo, aí é diferente. Então, é mais ou menos como as crianças brincam, né? Você promete, e aí elas vão lá, dá o dedinho, faz o dedinho, mas o outro está cruzado aqui. É mais ou menos isso que eles faziam. Você jura, tem que levantar todas as mãos assim, para ver se não está com o dedinho cruzado. Tem que mostrar até os pés, né? Para ver se não está com o dedo cruzado. E esses judeus, fariseus, hipócritas, estavam fazendo isso, como se Deus não visse nada do que eles faziam. Os juramentos deles eram mentiras. Então, o quarto ponto é que eles profanavam o que é santo. Eles usavam o nome do templo, o nome de Deus, para fazer juramentos falsos. Tamanho destemor que eles tinham. Assim, eles desprezam o Senhor que torna algo santo, ao mesmo tempo que eles também desprezam o Senhor que vincula o homem com Deus. Eles desprezam qualquer característica de poder de Deus de forma assim totalmente destemida, porque eles acreditavam mesmo que era fácil fazer os seus acordos sem ter que cumpri-los, sem ter que um dia prestar contas a Deus. E até eu ouvi isso, achei interessante. Para muitos deles, né? Hoje a gente fala muito que tempo é dinheiro, né? Para eles a impressão que era é que o templo é dinheiro. E era isso que eles pensavam. Tudo era em torno do material, do que eles poderiam adquirir. Eles profanavam sem medo, sem temor, o que era santo. E na época, na antiga aliança, os objetos eram consagrados, eram santos, era assim que Deus estava se revelando até então. Mais um ponto, e agora a partir do verso 23 e ao verso 24. Eles obedecem só o que é conveniente e não o que importa. Olha o que ele diz. Eles dizem, verso 23, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Falta de senso de prioridade. Eles obedecem só o que é conveniente. O problema deles não era conhecer toda a lei, nunca foi isso, mas era obedecer somente e cumprir somente aquilo que eles queriam. Eles valorizavam excessivamente o que é secundário. Eles discutiam coisas que você fala, puxa vida, por que vocês estão discutindo com tanto afinco, brigando tanto por política na vida de vocês, sendo que o pior das coisas não é isso. Tem uma frase de Agostinho, e me acompanha em tudo, que diz, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo, o amor. E para esses falsos profetas, para esses falsos religiosos, não existia isso. O que eles colocassem como prioridade na vida deles, eles caíam matando sobre a vida de outros.
Vocês têm que lavar a mão para comer. Não foi assim que eles se escandalizaram com Jesus? Que isso? Vocês não podem ir para a igreja de bermuda. Vocês não podem. A gente pode especular e trazer um monte de coisas aqui que muitas igrejas brigam, disciplinam as pessoas, criam escândalos. E aí você pensa, puxa vida, quanto tempo perdido. Um professor falava que isso daí tudo acontecia porque era Satanás jogando o ossinho para o cachorro correr atrás, enquanto ele pulava o muro para entrar na igreja. E aí os crentes saíam tudo correndo atrás do ossinho ali que o diabinho jogou. Obedecem o que é conveniente e não o que importa. Saber priorizar, irmãos, saber priorizar as nossas forças, investir tempo, investir força naquilo que importa, ter zelo com aquilo que importa, deve ser a nossa prioridade. Ser mais prudente ao tratar as questões secundárias, mas reconhecer que nós temos prioridades na nossa vida. E a principal delas é servir ao Senhor, é caminhar com o Senhor, é obedecer, não por conveniência, mas porque fomos convertidos ao Senhor. E o último ponto, dos versos 25 ao 28, diz aqui: tenha o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Eles se escondem por trás de suas aparências. Essa é uma das marcas de um falso profeta, de um falso crente. Se esconder atrás da aparência. Fazer coisas exteriores para que as pessoas achem bonito. Olha como ele é bom, olha como ele é legal, olha como ele é simpático, olha como ele é agradável, olha como ele é amoroso. Quando na realidade é apenas atos exteriores. A essência é podre. Essa ilustração é interessante porque há uma época na região que se chovia muito e os sepulcros ficavam todos expostos, sujos. E eles então, para as festas, eles caiavam, pintavam todos os sepulcros, deixavam branquinhos, e aquilo iluminava, para quem olhava de longe, ficava bonito assim. Mas quando chegava perto, eram os ossos expostos, eram toda a podridão, o cheiro insuportável. E a ilustração de Jesus para esses homens, para esses falsos profetas, esses falsos crentes, eram que eles se escondem por trás das aparências. E o nosso chamado é para sermos autênticos, coerentes com aquilo que lemos, coerentes com aquilo que ouvimos, coerentes com aquilo que pregamos, coerentes com aquilo que a gente tem entendido, que é obedecer ao Senhor. Isso, a coerência e a autenticidade deve nos acompanhar. Ser o que somos aqui, na igreja, o que somos em casa, o que somos em casa, o que somos na igreja e o que somos com os irmãos, o que somos com outras pessoas, não irmãos. Nossas famílias, nossos amigos, que a gente tenha essa liberdade, essa coragem de ser autêntico. Não podemos ter respingos,
essas características, não nos pegue, que ela não nos pegue, que é evidente na vida de um falso profeta, de um falso crente. E qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado dessas pessoas que criam barreiras para as pessoas se encontrarem com o Senhor, que falsamente exploram os vulneráveis, que estragam a fé das pessoas, que profanam o que é santo, que obedecem só o que é conveniente e que se escondem por trás das aparências? Qual é o resultado? Nós podemos ver nos últimos versos, dos versos 29 ao 33. E eu vou ler só a última pergunta. Serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Eles chegam a cogitar, nos últimos versos, dizendo: olha, se fôssemos nós lá no lugar dos nossos antepassados, os profetas não tinham morrido. Que loucura que esses caras estavam falando. O próprio Senhor sabia que era por eles que o maior profeta, o profeta dos profetas, estaria morto, crucificado. E eles diziam: se fôssemos nós lá atrás, aqueles profetas não tinham morrido. Falsos. Por isso que Jesus é tão rígido, rigoroso com eles. Tolos, cegos, serpentes, raça de víboras. Essas foram as palavras de Jesus para eles. E o resultado é que eles serão, todos estes, que nós temos visto, que tem prejudicado a igreja, que tem causado todo esse estrago, é que eles serão castigados por sua forma de agir. No final, toda falsidade será punida, não passará abatido, não acabará em pizza, mas acabará em forno. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E agora, é interessante a gente prestar atenção num ponto. Todo ai aqui, esses 8 ais que a gente leu, ele traz um sentido no original de dor e tristeza. Não era um ai de acusação, não era um ai antes, era um ar de dor e de tristeza. É como se Jesus estivesse falando: ai de vocês, ai de vocês. Mas não era um ai com alegria, com prazer de puni-los, com prazer de fazer a vingança. E é assim que a gente tem que olhar para esses que hoje têm atuado dessa forma, que têm prejudicado as pessoas em suas crenças, tem prejudicado a igreja. É olhar para elas e falar: poxa, não acredito. É lamentarmos e entregarmos essas pessoas ao Senhor, para que no momento oportuno o Senhor possa atuar naquele coração e mudar. Não podemos ser como Jonas, que não tinha compaixão dos ninivitas por serem tão cruéis. Talvez o Senhor, certamente o Senhor não fará como fez com Jonas, fazendo ele entender que eram vidas que estavam lá, apesar de suas crueldades. Aí nós precisamos olhar para esse ai, olhar para Jonas, olhar para a forma que Jesus trata, com rigor, mas com compaixão ainda assim, com lamento, e pedir ao Senhor que converta essas vidas, para que mude isso, para que aqueles que ensinam o errado passem a ensinar o que é verdadeiro, para aqueles que enganam passem a ensinar o que é correto. Mas, para concluir, irmãos, nós temos que ter cuidado com políticos, obviamente, muito, muito cuidado. Nós temos que ter cuidado com ateus
que são agressivos à religião, sim, nós temos que tomar cuidado. Mas são contra falsos ensinos, contra falsos mestres, contra falsos crentes, é que nós devemos ter o maior cuidado. Porque são esses que infiltram, pois são esses que conduzem multidões, e são esses que de alguma forma querem nos distanciar do Senhor. Nós temos o dever, como igreja, de reconhecer o que é justo, o que é verdadeiro, de ensinar desde cedo o que é da parte de Deus, e a gente não pode blefar com falsos ensinos, a gente não pode dar espaço, um pouquinho sequer, porque nós temos a chave do reino, que é o Evangelho. Isso o Senhor nos entregou, para que a gente abra as portas para outras pessoas conhecerem. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho vivido. A gente precisa vivenciar isso, além das quatro paredes. Nós precisamos vivenciar aí fora esse Evangelho. Não sei se você tem pessoas com essas características próximas. E eu não sei o quanto você tem impedido esse tipo de gente na sua vida. Mas a ordem da palavra de Deus é: fuja. Fuja. Eu sei que esta é uma mensagem um pouco pesada, mas não podia ser diferente olhando para esse texto. E este é um texto, um capítulo muito pesado, porque nós temos vindo da boca do Senhor a seriedade com que Ele trata tanto a falsa religião, quanto o falso ensino sobre a igreja na qual Ele se entregou. Amém? Então essa é a nossa mensagem. Peço ao Senhor que cuide da nossa vida, porque diante de uma religião que engana, os cristãos verdadeiros são luz. Não há falso profeta que prospere diante de um crente verdadeiro. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é santa e bendita, e ela vai no mais íntimo do nosso coração, nos mostrando, Pai, o que é verdadeiro, o que é justo. Livre-nos, Pai, livre-nos de todo falso ensino, de todo falso profeta, de toda falsa religião. Continue nos mantendo firmes no caminho, dedicados, juntos, com essa chave que temos em mãos do Evangelho, para abrir portas às pessoas, para que elas entrem e deem frutos. Nos ajude, Pai, nessa tarefa, cuidando do nosso coração, alimentando a nossa alma e nos preservando, Pai, firmes no Teu caminho. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.